Antes da gente ir propriamente à palestra, ontem eu falei de alguns livros e eu estava com eles no hotel, então resolvi trazer para mostrar a vocês. Esse aqui é o livro de Doivert, que fala sobre política, Estado e soberania. Saiu pela Vida Nova ano passado, então estava vendendo aí, mas já acabou. Esse foi o primeiro livro traduzido do Doivert para português, No Crepúsculo do Pensamento, estudos sobre a pretensa autonomia do pensamento filosófico. A gente vai falar bastante sobre o que está aqui hoje. E, para quem lê em inglês, vocês vão achar na internet fácil esse livretinho aqui. Mesmo que você não leia tão bem inglês, se você quiser fazer um esforço, são 24 páginas. A secularização da ciência. A gente também vai falar um pouco sobre o que está aqui. Ele faz uma abordagem histórica de como a ciência moderna surgiu. E são leituras que eu acho que são importantes para qualquer um de vocês que esteja envolvido de alguma maneira com a academia. Ontem a gente viu, de maneira mais geral, o pensamento de Doivert. Vimos que Doivert nos apresenta uma proposta filosófica e metodológica interessante, que pode nos ajudar a lidar com nossos próprios ramos do conhecimento. Nós vimos que a proposta de Doivert consiste basicamente em uma interação com as ciências e filosofias seculares, numa estrutura de diálogo e antítese. Diálogo importa que nós reconhecemos o contributo, a contribuição das diversas escolas do pensamento para a tarefa filosófica comum da humanidade. Vimos que Doivert explica isso a partir da ideia de graça comum. Verdades relativas surgem em todos os ramos da ciência, em todas as escolas, ainda que no nível da interpretação dos dados, no nível da interpretação dos fatos, essas escolas estejam fundamentalmente erradas. Então, quando você lê, por exemplo, um pensador importante do seu ramo do conhecimento, no direito, como a gente estava conversando ontem com algumas pessoas aqui que estudam direito, Kelsen, você encontra momentos de verdade no pensamento dele, mas há também erros fundamentais que decorrem do fato de ele estar baseado numa cosmovisão apóstata, de ele partir de pressupostos não cristãos. Nós vimos também que Doivert, então, nos ensina que a relação do crente, do filósofo ou cientista cristão com as demais escolas do pensamento deve ser uma relação de antítese. Ele deve expor as fraquezas do pensamento não cristão por meio daquele método que ele chama de antinomia excluída. Nós vamos encontrar as contradições internas do pensamento e vamos expor essas contradições. A gente também viu um pouco da teoria da realidade de Doivert, onde ele nos explica que apenas Deus é ser, apenas Deus é autossuficiente, apenas Deus possui significado em si mesmo e não precisa remeter-se a outro para se revelar. Eu sou o que sou. E nós, como toda a realidade, o homem e tudo mais que Deus criou é significado. Só pode ser compreendido quando faz referência a uma origem absoluta de sentido. E essa origem, a gente vai ver hoje com mais calma, é sempre um Deus. Seja o verdadeiro Deus, seja um falso Deus, um ídolo. Bom, eu espero que vocês tenham tido curiosidade pelo número de pessoas que resolveu vir me ouvir ao André hoje. Eu espero que vocês estejam realmente curiosos para conhecer um pouco mais de Doivert. Bom, nessa segunda palestra, nós vamos entrar um pouco mais na teoria do conhecimento de Hermann Doivert. Doivert propõe uma teoria do conhecimento que tenta explicar as condições de possibilidade da reflexão científica e filosófica. Como é que nós conhecemos o que conhecemos? O que é que nós conhecemos quando conhecemos? Qual é o objeto do conhecimento? O que é que o conhecimento alcança, pode alcançar? O que é que ele não pode alcançar? Nós vamos, então, ver que Doivert chega à conclusão de que, por causa da estrutura da criação, da maneira como Deus nos criou, não existe aquilo que a filosofia tem tanto falado a respeito da razão autônoma ou da neutralidade científica. Doivert vai dizer que a neutralidade científica, ou a autonomia da razão, é um dogma que precisa ser abandonado na filosofia e na ciência. E eu estou chamando a nossa palestra hoje do mito da neutralidade. Nós vamos falar sobre Hermann Doivert e o mito da neutralidade. Bom, eu queria começar, como ontem eu comecei com a ilustração
que eu inventei, né, apesar de ser baseada num fato real, o motorista embriagado. Eu queria começar hoje, disseram que eu tinha talento para ser escritor de seriado. Então, eu resolvi começar com uma metáfora, com uma provocação, baseada em 2 seriados que talvez vocês conheçam. Eu gosto muito de seriado, então acredito que muitos aqui também. House of Cards, seriado do Netflix. Estou fazendo propaganda, né? O personagem principal de House of Cards se chama Frank Underwood. Ele, no início da série, é um congressista americano e ele é um homem extremamente maquiavélico, mentiroso, pragmático, que faz tudo o que for necessário para alcançar os seus objetivos. A primeira cena do seriado, né, ele começa matando um cachorro. E aquilo já revela um pouco da sua crueldade, da sua crueza. Acontece que, ao longo do seriado, há um recurso cênico interessante, que é chamado de quebrar a quarta parede. Quando se faz teatro ou cinema, geralmente se imagina que há uma parede aqui entre o palco e a plateia, de maneira que os personagens do teatro eles não interagem com o público. Mas, em House of Cards, essa quarta parede é quebrada, porque de repente ele está ali fazendo algo na cena e ele se volta para o espectador e conversa com o espectador. E essa conversa que ele estabelece com o espectador tem o objetivo, no seriado, de expor quais são os seus pensamentos e motivações reais naquilo que ele está fazendo. Então, às vezes, ele está elogiando alguém e, de repente, ele se volta para o espectador e diz: "Você é um idiota". Então, aquilo revela quem ele realmente é, ou pelo menos é assim que nós somos levados a crer. Há um outro seriado, bem diferente de House of Cards, que é How I Met Your Mother, onde há o personagem principal, o romântico Ted Mosby, né? Ele vai contar um pouco das suas desventuras amorosas até chegar ao final do seriado, que eu não vou contar, caso alguém esteja assistindo e não tenha chegado lá ainda. Mas, nesse seriado, há um recurso também de metanarrativa, no qual toda a história é como se ele estivesse contando contando aos filhos dele como ele conheceu a mãe. Acontece que, enquanto ele conta, muitas vezes ele se esquece de como a história realmente tinha acontecido. Então, ele começa a contar uma história que envolve uma cabra, mas aí ele se lembra que a cabra não estava naquela história, estava numa história que vai acontecer 2 temporadas depois. E ele começa a contar uma situação, e aí ele percebe, por exemplo, o seriado, não tem nenhuma menor de idade aqui não, né? Bom, no seriado, ele em alguns momentos ele usa drogas, mas como ele está contando para o filho dele a sua vida e ele não quer passar uma má imagem para os seus filhos, ele diz: "Eu estava comendo um sanduíche". O sanduíche a gente sabe que é outra coisa. E esses recursos de metanarrativa, eles servem também para mostrar, em ambos os seriados, que a narrativa principal não é inteiramente confiável. Aquilo que nós estamos vendo na narrativa principal não é inteiramente confiável. Há furos dentro da narrativa, há ilusões dentro da narrativa, há limites dentro daquilo que o narrador está nos contando. E eu vou usar essa provocação depois para comparar a filosofia de Doived, a proposta filosófica de Doived de limitação da racionalidade, com outras filosofias que também se propõem a descrever o homem como um ser limitado. E para a gente iniciar de fato no tema dessa manhã, eu queria explicar um pouco para vocês, descrever um pouco como nasceu a ciência moderna, como emerge no início da modernidade a proposta científica, chamada Revolução Científica. Os sociólogos têm descrito, pelo menos desde Max Weber, que o processo de passagem da Idade Média para a Idade Moderna é um processo de progressiva secularização da cultura. E o que é secularização na teoria social? Um professor da minha faculdade, chamado Nelson Saldanha, já aposentado, diz que secularização é uma passagem da palavra sagrada à palavra leiga, de uma verdade teológica a uma verdade racional. Essa é uma definição um pouco criticável, mas ela serve como ponto de partida para a gente entender como é que geralmente se tem descrito a modernidade.
Weber falava de um processo de dessacralização da cultura, ou de desmagicização da cultura, ou de desencantamento da cultura. O que é que acontece na passagem da Idade Média para a Idade Moderna? O homem passa a olhar para o mundo, retirando do mundo o que ele vê, retirando da sua visão do mundo o que ele vê de sobrenatural, ou, para eles, mágico ou teológico. Tenta-se descrever uma realidade que prescinda da referência a um Deus criador, que prescinda da referência a um Deus sobrenatural. E o projeto que surge na modernidade, que todos nós conhecemos como renascimento, perceba que a própria palavra renascimento lembra uma doutrina bíblica, que é a doutrina da regeneração. Doivert vai dizer, então, no livro A Secularização da Ciência, que o Renascimento é um projeto de secularização da doutrina bíblica. Há uma proposta de renascimento, de recriação do homem segundo uma imagem que ele mesmo constrói de si mesmo. O homem não quer ser mais a imagem de Deus, mas ele quer ser a imagem de si mesmo. Ele quer criar a sua própria imagem sem referência a Deus. Há aí uma ideia, no início da modernidade, uma ideia radical de liberdade, uma ideia radical de autonomia. Essa ideia de autonomia, ela influencia todas as áreas do pensamento e da vida cultural do homem à medida que a modernidade avança. Queria provocar vocês algo que a gente vai talvez falar melhor amanhã. Pense, por exemplo, na nossa ideia de democracia. Nós damos por certo que a democracia é a melhor forma de governo que existe, e isso é algo que a gente pode discutir ou não, pode assumir como certo ou não. Mas a ideia de democracia nasce de um projeto filosófico do Renascimento. Que projeto filosófico é esse? O projeto de construir um homem autônomo, o projeto do homem fazer o seu próprio caminho e construir a sua própria imagem sem qualquer referência a Deus. Por que a democracia nasce desse projeto secular? Porque qual é a ideia filosófica que fundamenta a democracia? É a ideia de que nós só devemos nos submeter às leis que nós mesmos criamos. Perceba que é em torno disso que gira o projeto que vai se aprofundar no iluminismo do século XVIII de revolução. Nós não precisamos nos submeter, não devemos nos submeter a nenhuma lei que foi imposta fora de nós. Só devemos nos submeter às leis que nós mesmos criamos. Claro que, como nem todos nós podemos nos reunir em Brasília para votar as nossas leis, a teoria política criou a figura da representação, inventou a ficção da representação política, pela qual nós elegemos os nossos representantes, eles fazem as leis e nós consideramos que essas leis fomos nós que fizemos, já que eles nos representam. Isso tudo está em crise, mas é daí que surge a ideia de democracia e de representação. Ela nasce de uma ideia radical de liberdade, que é o fundamento filosófico, que a gente vai ver religioso, do humanismo renascentista. Doivert vai dizer, então, falando sobre esse projeto da modernidade, que o motivo humanista da liberdade proclama a autonomia do homem, a qual pretensamente deve realizar uma revolução copernicana no centro do seu ser na religião. Revolução copernicana lembra vocês de Copérnico. O que foi que Copérnico fez? Modelo heliocentrista. Ele tirou a Terra do centro, né, na sua teoria, tira a Terra do centro e coloca o Sol no lugar. Quando se fala em revolução copernicana, a ideia de que algo que é central é tirado do centro e outra coisa é colocada no lugar. Quem é que estava no centro, ou pelo menos assim se pensava na Idade Média? Deus, ou a Igreja Católica Romana. Estava no centro da vida política, da vida filosófica, da vida intelectual, da vida cultural em geral. O projeto renascentista quer tirar esse mundo teológico do centro e colocar em seu lugar um novo mundo. E o que é colocado no centro? A personalidade humana. Doivert vai dizer, a personalidade humana é elevada à posição de um fim último, um fim em si mesmo. O moderno homem autônomo deseja criar, e aí vem
uma informação interessante. Ele não deseja apenas se recriar, ele deseja criar um Deus à sua própria imagem, o qual ele possa justificar, diz Doivert, em uma teodiceia racional. Se você lê qualquer autor da modernidade, do início da modernidade, eles ainda faziam referência a Deus. Eles ainda tinham uma linguagem teológica, mas essa é uma linguagem teológica desteologizada. Ela é uma linguagem sacra, dessacralizada. Faz-se referência a um Deus, mas não é mais o Deus cristão, é um Deus racional. E aí Doivert vai dar alguns exemplos. Ele vai dizer, Leibniz criou um Deus no espírito do ideal humanista de ciência. Um Deus que é, como ele chamava, o grande geômetra, que pode analisar o todo da realidade em um cálculo infinitesimal. Aqui o cálculo infinitesimal, diz Doivert, que for introduzido por Leibniz na matemática, é deificado. Veja, ele chama Deus do grande geômetra. Doivert identifica que, na verdade, o que ele está fazendo é pegar a sua teoria matemática e transformá-la em Deus. Ele deifica o cálculo infinitesimal. Rousseau, que lutou apaixonadamente contra a deificação da ciência matemática, ele era, nesse sentido, contra a proposta de Leibniz, criou um Deus que correspondia ao sentimento de liberdade da personalidade autônoma. Kant criou um Deus que é o postulado da razão prática, um Deus segundo a imagem de uma moralidade autônoma, a qual proclama a personalidade humana como seu fim último. Então, quando nós olhamos para o nascer, para o alvorecer da modernidade, nós vemos essa tentativa não de simplesmente negar a Deus, isso vem muito depois, abertamente, mas de transformar Deus à imagem do homem, de conformar Deus ao projeto racional da modernidade. Então, essa nova humanidade que a Renascença tenta produzir, ela é guiada por dois ideais. Em primeiro lugar, há um ideal de uma nova personalidade, que se recusa a se submeter a qualquer norma que não tenha sido autoimposta pela razão humana. Já falamos sobre isso. Só precisamos nos submeter às leis que nós mesmos criamos, e que criamos racionalmente. O segundo ideal que influencia a nova humanidade renascentista é a ideia de dominação da natureza pela ciência autônoma. A reconstrução, não apenas do homem, mas agora de toda a realidade, segundo o modelo da nova ciência natural, nos moldes de Galileu e depois Newton. O que Doivert está dizendo aqui é que o homem da Renascença, ou esse novo homem que surge a partir da Renascença, ele é movido por dois ideais. Um ideal de liberdade da personalidade e um ideal de dominação da natureza. Esses dois ideais, na verdade, partem de uma mesma proposta, que é a proposta de recriar o universo. Perceba, é recriar a personalidade humana e recriar o mundo à imagem do projeto racional. A gente sabe que esse projeto de racionalidade hoje se considera que está em crise. Esse projeto da humanidade renascentista, que é a modernidade, hoje está em crise. E é por isso que se fala em pós-modernidade, modernidade em crise, modernidade tardia, ou como eu gosto de usar a metáfora que Doivert usa no título desse livro, nós estamos vivendo o crepúsculo da modernidade. E esse crepúsculo, ele nasce de uma crise do racionalismo. Essa crise, segundo Doivert, ela ocorre por diversos fatores, entre eles o surgimento da física quântica. Eu não entendo nada de física e não vou me arriscar a tentar fazer uma descrição do que é física quântica ou de por que ela põe o determinismo em crise. Mas até onde eu consigo ir, essa crise surge do fato de que agora, mesmo as ciências naturais, as hard sciences, elas não conseguem mais ter uma teoria unificada que explique todos os fenômenos. Então, há uma teoria que explica os fenômenos quânticos e uma outra teoria que explica os fenômenos que se aplicam à mecânica de Newton. Eu não vou ir além disso. O segundo fator desencadeador da crise da modernidade são as guerras mundiais.
Até a Primeira Guerra Mundial, ainda estava muito vivo aquele ideal de que o homem poderia construir um novo mundo a partir da sua racionalidade, um mundo de paz, novos céus e nova terra, vamos dizer assim, criados pela racionalidade humana. A Primeira Guerra coloca isso em xeque, a Segunda Guerra destrói totalmente essa ilusão de que o projeto de democracia, por exemplo, podia levar a humanidade a ser uma sociedade justa, igualitária e seja lá quais eram os alvos a serem alcançados. As guerras mundiais aniquilaram, diz Doivert, a fé no poder enaltecedor da ciência e da razão autônoma. Então, o pós-guerra, se você lê os autores do pós-guerra, todos eles são profundamente desiludidos com o projeto da modernidade. Todos eles estão profundamente desencantados, não mais aquele desencantamento que marcou a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, mas o desencantamento com o projeto da modernidade, o desencantamento com essa ideia de que o homem poderia se recriar e recriar o mundo. E daí, dessa crise da racionalidade, surge um novo ideal de ciência, que é o historicismo radical. Se antes a filosofia e as ciências estavam movidas ou centradas no ideal de que da razão, do universal, das ideias, toda a filosofia e ciência da modernidade é marcada por essa ideia de criar um sistema universal que explique as coisas. O historicismo vem propor algo completamente diferente. Ele vem dizer que nós não devemos ir para os universais, mas para os particulares. Nós não devemos ir para o que é ideal, mas devemos procurar o que é contingente. Então, todas as coisas passam a ser explicadas não em termos de um sistema racional, mas em termos de contingências históricas. Ao que é a religião? A religião é o produto de forças históricas e de individualidades e de crises. O que é a linguagem? A linguagem também está fundada na história. Todas as coisas são reduzidas à história. Nesse novo ideal de ciência é que surge também o existencialismo humanista. A crítica, como já disse, ao racionalismo, aos universais. As ideias supostamente eternas do humanismo moderno são reduzidas a produtos ideológicos do processo histórico. Enfatiza-se a individualidade criativa, enfatizam-se os eventos individuais e não os universais. Quais são as implicações dessa crise da modernidade? O niilismo, o desencantamento do homem e, como Schaeffer gostava de dizer, o desespero e o silêncio do homem moderno. Para Schaeffer, o homem moderno, na verdade, seria o que a gente agora está chamando de homem pós-moderno, ele se encontra numa paralisia total, porque ele acreditou num projeto e esse projeto fracassou. Ele não quer voltar ao projeto anterior, que era o projeto de submeter todas as coisas a Deus. Ele não quer se submeter a Deus e ele não acredita mais na sua própria racionalidade. Então ele vive num desespero profundo. Bom, isso dá origem a todas essas filosofias pós-modernas que a Norma, inclusive, mencionou, que tentam definir o homem como um ser limitado. Tem um professor que fala que explica isso dizendo que o que nós temos agora é uma antropologia pobre. Na modernidade havia uma antropologia rica. O homem era visto como um ser rico, como um ser dotado de capacidade para reconstruir o mundo, de racionalidade para ordenar o mundo. Mas, diante desse ceticismo que inunda a pós-modernidade, o que nós temos é o homem visto como um ser pobre, é o homem contingente, é o homem limitado na sua própria situação histórica e cultural. Bom, a filosofia de Doivert, ela também apresenta, de certa maneira, o homem limitado. De certa maneira, não, ela claramente apresenta o homem limitado. Mas eu vou defender aqui que a filosofia de Doivert se distingue profundamente dessas filosofias pós-modernas, dessas epistemologias céticas do nosso tempo, e eu vou tentar explicar essas diferenças ao final. O que nós precisamos primeiro entender é como Doivert explica o conhecimento, como ele descreve como nós conhecemos as coisas, quais são as condições de possibilidade e quais são os limites do conhecimento racional. É isso que Doivert vai tentar nos explicar em boa parte da sua obra. Doivert parte de uma inquietação inicial, de uma curiosidade que dá origem à sua reflexão filosófica. Essa inquietação consiste em olhar para essa ideia de razão autônoma e se perguntar:
Porque toda a filosofia assumiu esse dogma da razão autônoma, não só na modernidade, mas desde a Grécia Antiga. Por que se assumiu essa ideia de que o homem ele tem uma razão neutra e independente de pressupostos? Se esse dogma da razão fosse verdadeiro, da razão autônoma fosse verdadeiro, diz Doivert, nós poderíamos convencer um oponente teórico de maneira puramente racional. Digamos que você pense de novo naquele exemplo de ontem, dos três acadêmicos conversando, e eles se sentam, conversam, apresentam seus argumentos, contra-argumentam, e a partir disso eles chegariam a um acordo, eles chegariam a um consenso. Se a razão autônoma fosse verdadeira, diz Doivert, nós poderíamos convencer o nosso oponente de maneira puramente racional, mas nós sabemos que isso não acontece. Né? Ontem, os nossos acadêmicos imaginários saíram se xingando, e frequentemente, na vida real, eles o fazem. Se você parar para ler um pouco de história da filosofia, vai ver como há conflitos que descem ao nível do pessoal mesmo. Bom, não é possível convencer um oponente teórico de maneira puramente racional. Outro problema, as diferenças de definição entre as diversas filosofias. Se você perguntasse a Aristóteles o que é razão autônoma, ele daria uma resposta. Se você perguntasse a Tomás de Aquino o que é a razão autônoma, ele daria outra resposta. Se você perguntar a Descartes o que é razão autônoma, ele daria uma resposta diferente. Doivert diz, só essa diferença de definição no próprio conceito de autonomia da razão já deveria nos fazer tornar a autonomia um dado problemático da filosofia. Isso não significa, por enquanto, que nós vamos descartar o dogma da razão autônoma, mas significa que nós vamos trazê-lo para ser o problema central da filosofia. E é isso que Doivert vai fazer. Ele vai pegar o problema da autonomia da razão e vai colocar como sendo a primeira preocupação da sua filosofia. E ele vai questionar esse problema da autonomia da razão, esse dogma da autonomia da razão, a partir de 3 problemas fundamentais. Ele vai formular 3 perguntas que visam desafiar a ideia de autonomia da razão. Perguntas que vão levá-lo a uma reflexão teórica e, no final, ele vai chegar a uma conclusão. Qual é a conclusão a que Doivert chega? A conclusão principal é a conclusão de que o pensamento teórico é necessariamente governado por pressuposições de natureza religiosa. Todo pensamento teórico, científico, filosófico, é necessariamente governado por pressuposições de natureza religiosa. Doivert vai dizer, eu já citei essa frase ontem, nunca houve uma ciência que não fosse fundada em pressuposições de natureza religiosa, nem jamais haverá. Quais são os 3 problemas? Essa é a parte mais difícil da leitura inicial de Doivert, e eu vou citar quais são os 3 problemas, mas talvez não seja tão do interesse de vocês. Eu quero que vocês prestem atenção, sobretudo, nas conclusões que ele vai chegar em cada um desses problemas. Ele vai chamar esses problemas de problemas transcendentais básicos, porque o objetivo dele é submeter a racionalidade a uma crítica transcendental. E essa ideia de crítica transcendental ele toma lá de Kant. Kant escreveu um livro famoso que é a Crítica da Razão Pura. O que Doivert vai fazer, a obra principal dele se chama Uma Nova Crítica do Pensamento Teórico. É uma tentativa, na verdade, de criticar Kant, porque Doivert acreditava que ele não tinha feito uma crítica verdadeira da razão. Então agora Doivert está dizendo, eu estou fazendo uma crítica verdadeira e verdadeiramente transcendental da racionalidade. Qual é o primeiro problema que Doivert formula? As palavras dele são as seguintes. Como se caracteriza a atitude teórica do pensamento, em contraste com a atitude pré-teórica da experiência ingênua? O que Doivert está tentando, o problema que Doivert está abordando nessa primeira pergunta é qual é o traço distintivo do pensamento teórico? O que é que diferencia a observação da natureza que você vai encontrar, talvez, num fazendeiro, da visão da natureza que tem um físico, um químico, um agrônomo, um biólogo? Qual é a diferença entre a atitude do fazendeiro, a atitude pré-teórica, como ele vai chamar, do fazendeiro, e a atitude do cientista? Quando nós falamos que o sol se pôs, ou que o sol nasceu, um físico pode chegar e dizer
se pôs, nasceu. Isso parece indicar que é o Sol que está se movimentando, mas não é a Terra que está girando em torno do Sol. Por que essa diferença entre como nós descrevemos não cientificamente um evento e como nós o descrevemos cientificamente? Doivert vai tentar explicar isso a partir de uma distinção entre experiência teórica e experiência que ele vai chamar de ordinária ou ingênua. Essa experiência ingênua para Doivert, ela se caracteriza pelo fato de que nós observamos a realidade de maneira coerente, de maneira integral. Nós olhamos para a realidade e percebemos os objetos, ele vai dizer, na forma de estruturas de individualidade. Pense no evento de ontem, para ficar mais fácil. No acidente de carro. Uma atitude não teórica do pensamento, pré-teórica, ela vai fazer eu descrever o acidente de uma maneira integral, coerente. Nós vamos narrar o evento como um todo. Quando nós entramos na atitude teórica, nós passamos a descrever não o evento, não a estrutura de individualidade, mas nós passamos a confrontar um aspecto do evento, um aspecto da experiência, com o aspecto lógico-analítico. Deixa eu tentar explicar isso um pouco melhor. Na experiência pré-teórica, diz Doivert, nós nos relacionamos com os objetos, nós nos relacionamos com a experiência, com a realidade, na forma da relação que ele chama de sujeito-objeto. Então, eu olho para um trovão e eu não paro para descrever que há uma diferença de potencial, ou seja lá como os físicos chamem, para descrever como acontece o evento. Mas eu experimento aquele evento em todos os aspectos. Lembra que eu descrevi ontem 15 aspectos? Teoria da realidade. Eu percebo esse evento ao mesmo tempo nos 15 aspectos. Então eu olho para o trovão e eu, por exemplo, posso ter medo dele. Ou eu posso ficar maravilhado e me lembrar do Salmo que diz que a voz do Senhor é como a voz de trovão. E eu posso pensar no aspecto físico-químico, na luz que aquele trovão apresenta. Então, ao mesmo tempo, eu vejo todos esses aspectos. O aspecto da fé, o aspecto sensório, o aspecto físico-químico. Eu vejo tudo isso ao mesmo tempo e eu vejo tudo isso numa coerência. Eu não distingo, a não ser implicitamente, esses aspectos. Eu olho para a realidade como ela é, como Deus a pôs, numa coerência integral, na coerência de todos os aspectos. Quando um cientista vai analisar esse mesmo fenômeno, ele não analisa o fenômeno mais numa relação de sujeito-objeto. Ele não observa mais o fenômeno como estrutura de individualidade, mas ele põe esse fenômeno numa relação, Doivert vai usar uma palavra, não sei se é holandesa ou alemã, que é uma relação Gegenstand, uma relação antitética. O que é que vai acontecer? Eu olho para o trovão, eu sou um físico, e eu vou descrever do ponto de vista da eletrostática ou eletrodinâmica, quem me ajuda? Não sei. Do ponto de vista da física, eu vou isolar o aspecto físico-químico e vou confrontar esse aspecto físico-químico com o aspecto lógico. E a partir desse confronto, eu vou chegar a algumas conclusões. Se eu for um jurista e esse trovão cai, por exemplo, e mata alguém, digamos que eu tenho uma fazenda e um funcionário meu está capinando mato na fazenda e de repente um raio cai sobre a cabeça dele e ele morre. Se eu for um jurista, eu vou confrontar o aspecto jurídico com o aspecto lógico e eu vou dizer isso é um caso fortuito. Um caso de força maior. Eu não tenho culpa da morte do meu empregado, porque eu não tenho culpa do trovão ter caído. Não há uma relação de causalidade entre minha ação e o trovão que caiu dentro da fazenda. Então, cada cientista, cada teórico, vai isolar um aspecto, vai destacar um aspecto da realidade e vai confrontar esse aspecto com o aspecto lógico. E chegar, a partir dessa análise, né, na etimologia da ideia de separar, né, de quebrar e separar. Então, nessa análise, eu quebro um aspecto da realidade, tiro ele da realidade e submeto a essa relação analítica, a essa relação antitética. Então, Doivert vê uma diferença marcante entre experiência ingênua ou ordinária e experiência teórica. Por que isso é importante? Se você for olhar para a história da filosofia, você vai ver que essa distinção, ela frequentemente tem sido descrita de maneira estranha. Doivert vai citar, por exemplo, o exemplo de Aristóteles. Por causa dessa percepção errada
da diferença entre a atitude teórica e a atitude pré-teórica, Aristóteles chegou a imaginar, a dizer que a racionalidade sobrevive após a morte. Quando nós morremos, a nossa personalidade morre também, mas para Aristóteles a nossa racionalidade permanece viva. Veja que a não percepção da distinção entre a atitude teórica e a atitude pré-teórica leva a um erro fundamental. Ou se você pensar nas teorias modernas do conhecimento, muitas vezes elas descrevem essa experiência não teórica ou pré-teórica como se fosse uma experiência teórica errada. Então você vai ver muitas vezes se descrever na epistemologia a chamada teoria acrítica. A descrição da experiência ingênua como sendo uma teoria acrítica. É como se o fazendeiro que descreve, por exemplo, o fenômeno da chuva, e ele descreve esse fenômeno na sua coerência integral, então ele faz referência, por exemplo, a Deus, ele agradece a Deus quando a chuva vem na medida certa, ele clama a Deus quando a chuva não vem, ele percebe o evento na sua coerência integral, ele sabe que talvez saiba que há uma relação, por exemplo, entre as nuvens do céu e a chuva que cai. Ele percebe essas relações implicitamente, mas ele não separa os eventos, os aspectos uns dos outros. E aí vem um cientista e diz que isso é uma teoria ingênua, uma teoria acrítica. Doivert vai dizer que isso é uma percepção errada da experiência ingênua. Por que isso é importante? Por que isso é importante para uma filosofia cristã? Por que isso é importante para um cristão na academia? Isso nos faz valorizar a nossa experiência ordinária. O pastor Valbert falou ontem um pouco sobre isso, a Norma também falou na primeira palestra. Nós não podemos colocar a racionalidade como se fosse o único aspecto da vida ou aspecto principal. Nós precisamos perceber que a nossa experiência humana, na realidade, a nossa experiência temporal nesse mundo é uma experiência integral. E, por favor, não me liguem à missão integral. Estou usando uma expressão que às vezes se tenta roubar, mas ela pertence à tradição reformada e à tradição reformacional em particular. Mas essa experiência integral, ela nos faz colocar a racionalidade no seu devido lugar. E nos faz reconhecer que muitas vezes uma representação teórica errada não significa uma experiência errada. Então, às vezes, pessoas que têm teologias muito problemáticas, por exemplo, nós podemos olhar para essa pessoa e ver que ela tem uma experiência genuína de transformação. Achei muito interessante tudo que o pastor Valbert falou ontem sobre isso. A sua descrição tem aproximações, diferenças também com a de Doivert, mas ambas tentam valorizar aspectos não teóricos e aspectos não racionais da experiência humana. E nós precisamos trazer isso de volta para as nossas teorias, para as nossas filosofias, para a nossa teologia também. A importância da experiência como um todo. A teoria tem o seu lugar, a racionalidade tem o seu lugar, mas não é tudo. E nós precisamos perceber isso. O segundo problema que Doivert formula na tentativa de avaliar o dogma da razão autônoma é o seguinte. Ele pergunta: mediante qual ponto de partida podemos nós reunir sinteticamente os aspectos lógico e não lógico da experiência que foram postos em mútua oposição na antítese teórica? Lembra que ele descreveu a teoria, o pensamento teórico como um pensamento antitético? Eu pego um aspecto da realidade, confronto com um aspecto não lógico, e eu vou chegar, a partir dessa antítese, a uma síntese, a resultados, a conclusões. Doivert pergunta: se eu pego duas coisas que são opostas, e eu as coloco em oposição, como é que eu chego a um resultado entre elas? Como é que eu chego a uma conclusão? Como é que eu chego a uma resposta? Como é que eu chego a uma síntese? Doivert vai, então, dizer que essa pergunta, a partir de sua reflexão, nos faz ver a necessidade de um ponto arquimediano para a síntese teórica. O que é ponto arquimediano? Lembra de Arquimedes? Ele disse: me dê uma alavanca e eu moverei o mundo, não é basicamente isso? Ou seja, o que é o ponto arquimediano? É aquele ponto onde a alavanca, né, se apoia para fazer a operação de movimento. Então, o pensamento teórico, diz Doivert, ele precisa de um ponto arquimediano, ele sempre tem um ponto arquimediano, que é o ponto a partir do qual nós reunimos os aspectos
para chegar à conclusão, o aspecto lógico e qualquer daqueles aspectos não lógicos que nós pegamos, a economia, a juridicidade, a estética, a física. Então, nós juntamos esses dois aspectos, o lógico e o não lógico, e chegamos a uma conclusão. Mas, para chegar a essa conclusão, nós precisamos de um ponto de partida, de um ponto arquimediano, um ponto para nós apoiarmos as nossas conclusões. Ele vai dizer que isso está presente, inclusive, na filosofia de Descartes. Quando Descartes formula a sua filosofia, ele percebe também a necessidade de um ponto de partida para a razão. O que acontece para Doivert é que todas as filosofias modernas colocaram o ponto arquimediano dentro do próprio pensamento. O ponto arquimediano nas filosofias seculares, diz Doivert, ele é colocado como sendo ou o aspecto não lógico ou o aspecto lógico. Então, por exemplo, é daí que vem aquilo que nós falamos ontem, os reducionismos, as absolutizações. Quando um historiador cai no reducionismo histórico, o que é que ele está fazendo? Ele está transformando a história no seu ponto arquimediano. Ele está apoiando toda a sua teoria na história. Quando um materialista apoia a sua teoria, quando um materialista descreve toda a realidade em termos de relações de matéria e energia, ele está apoiando toda a sua filosofia, toda a sua teoria, num ponto arquimediano que é o aspecto físico-químico. Quando um logicista, alguém que cai no positivismo lógico, explica, por exemplo, o direito em termos de uma fórmula lógica, ele está reduzindo toda a realidade, a lógica. O que ele está fazendo é transformar a lógica no ponto arquimediano da sua filosofia. E aí Doivert vai dizer que esse é o grande problema de toda a filosofia moderna. Ele vai dizer, nós precisamos de um ponto arquimediano fora da relação antitética, fora da relação Gegenstand. E aí ele vai dizer, Kant concordava com isso, o problema é que Kant criou uma abstração. Kant percebeu que precisava encontrar um ponto de partida para o pensamento fora do pensamento, mas é o que é que ele inventa? Ele inventa a figura do eu pensante. E esse cogito, esse eu pensante, nada mais é do que o próprio aspecto lógico. Então, embora Kant tentasse sair da filosofia imanentista, ou seja, dessa filosofia que explica o pensamento a partir do próprio pensamento, Kant continuou sendo um imanentista. E aí Doivert vai dizer o seguinte, nós precisamos, a partir desse problema, a filosofia precisa assumir uma direção concêntrica. Nós precisamos agora fazer, na filosofia, uma autorreflexão. O filósofo ele precisa agora voltar-se não para o exterior, mas ele precisa voltar-se para dentro de si para descobrir onde é que está esse verdadeiro ponto arquimediano. E aí isso me faz também pensar em um aspecto importante para a filosofia e para as ciências modernas. Nós precisamos restabelecer, no mundo filosófico e científico, a importância da autorreflexão. É claro que Doivert está tirando isso do primeiro capítulo das Institutas de Calvino. Quase tudo o que se importa conhecer, diz Calvino, consiste em duas coisas, o conhecimento de Deus e o de nós mesmos. E Calvino já tinha tirado, pelo menos, a expressão de Agostinho, no seu Soliloquios, quando se pergunta o que é importante conhecer a Deus e a alma. Então, Doivert tenta trazer de volta essa direção concêntrica da filosofia. Ele tenta trazer de volta a importância da autorreflexão para o trabalho filosófico. Então, e aí ele vai dizer que o próprio Sócrates, ele também havia percebido essa necessidade de autorreflexão quando ele transformou o oráculo de Delfos num mote da sua filosofia, conhece-te a ti mesmo. Bom, Doivert parte então, primeiro nós vimos a importância de saber a diferença entre a experiência ingênua e a experiência teórica, agora nós vimos a importância de encontrar um ponto arquimediano para o pensamento fora do pensamento, e agora Doivert formula um terceiro problema. Como é possível essa autorreflexão crítica? Como é possível essa direção concêntrica do pensamento teórico para o ego? E qual é o verdadeiro caráter desse ego? Doivert vai dizer que Kant cometeu um erro fundamental ao transformar esse ego num ego racional. E Doivert vai então dizer o seguinte, o verdadeiro ponto arquimediano do pensamento deve ser encontrado por meio da conexão de todos os aspectos da realidade à sua origem absoluta. E Doivert vai dizer, essa é uma operação essencialmente religiosa. Quando eu conecto toda a realidade, o todo da realidade, a uma origem absoluta, o que é que eu estou fazendo? Eu estou conectando a realidade ao Criador, à origem.
Pode ser o verdadeiro Criador ou um falso Criador. Doivert vai descrever, então, que religião, na sua filosofia, é o impulso inato do ego humano de dirigir a si mesmo para a origem absoluta da totalidade de sentido, seja a origem verdadeira ou uma falsa origem, cuja imagem se encontra nele refletida. Doivert vai dizer que todo ser humano, inclusive o cientista e o filósofo, está comprometido com Deus, seja o Deus bíblico, seja um ídolo. E aí eu vou citar um trecho da sua obra. Mesmo nessa absolutização do relativo, ou seja, mesmo quando um cientista escolhe qualquer um desses aspectos para tornar absoluto, o ego pensante e atuante transcende seu horizonte temporal. Ele está sujeito a uma lei central que podemos denominar a lei de concentração religiosa da nossa consciência, pela qual o homem é obrigado a transcender a si mesmo para encontrar o seu significado positivo. Percebam a importância disso para a filosofia cristã. Nós não excluímos Deus da nossa filosofia. Eu estou lendo agora para o mestrado o livro de Paul Ricoeur, Hermenêutica e Ideologias, e uma coisa curiosa, Ricoeur era um católico, e uma coisa curiosa que ele faz na sua filosofia, ou finge fazer, ele diz: eu vou colocar Deus e a Bíblia em suspensão aqui. Eu vou desconsiderar um pouco que Deus existe, que a Bíblia existe, e vou fazer uma reflexão sobre o que é o homem e como o homem vive no mundo. Só que isso é absolutamente impossível de ser feito. Quando nós suspendemos da nossa ciência o Deus bíblico, quando nós colocamos de lado o Deus bíblico, nós não estamos ficando sem Deus, nós estamos colocando outro Deus no lugar. Quando nós abandonamos, ainda que seja temporariamente, quando nós abandonamos a referência a nossa origem absoluta de significado, que é o Deus bíblico, nós, na verdade, estamos colocando uma outra origem no lugar, e essa origem é um ídolo, um falso Deus. Então, Doivert vai dizer, então, que todo pensamento teórico ele parte dessa motivação religiosa inata e fundamental. Todo pensamento decorre de um comprometimento central, radical, com Deus, ou Deus verdadeiro, ou um falso Deus. Mas Doivert ainda não está satisfeito com essa resposta. Ele diz que o ego religioso, o homem religioso, não é em si o ponto de partida do pensamento teórico, não é em si o ponto arquimediano. Por quê? Para ele, para Doivert, o ponto arquimediano deve abraçar o significado de todo o cosmo, inclusive o ego que dele participa. Então, não pode ser o ego, porque o ego também está no cosmo, e o ponto arquimediano precisa estar fora do cosmo. Ele precisa ser supratemporal. E isso leva Doivert a descrever o ego humano como sendo o coração. Esse ego religioso é o coração supratemporal. Doivert vai dizer que esse coração, que nos liga à nossa origem, é esse compromisso fundamental com Deus. Mas Doivert vai dizer que esse coração, ele não está sozinho, mas ele está ligado a outros corações. Ele vai dizer que a raça humana constitui uma comunidade religiosa, na verdade duas. Vou chegar lá. O ego individual, ele está ligado a outros egos, e esses egos formam uma comunidade religiosa, e essa comunidade religiosa é governada por um espírito. Essa comunidade religiosa é governada por um espírito. Doivert vai dizer, então, que desde a queda humana, dois espíritos estão em operação na raça humana. Desde a queda do homem do pecado, dois espíritos estão em operação na raça humana. De um lado, há o Espírito de Deus, o Espírito da regeneração. De outro lado, há o Espírito de apostasia. Doivert vai dizer, desde a queda e a promessa do Redentor vindouro, há dois impulsos centrais essenciais operando no coração da existência humana. O primeiro impulso é a dinamis do Espírito Santo, o qual, pelo poder movente da palavra de Deus, encarnada em Jesus Cristo, redirige para o seu Criador a criação que na queda apostatara de sua verdadeira origem. Essa dinamis traz o homem para o relacionamento de filiação com o Pai Divino. Doivert descreve essa dinamis, esse poder espiritual, como sendo aquele poder que nos traz de volta para o Criador. Na queda nós fomos
separados de Deus, e pelo poder regenerador do Espírito Santo somos trazidos de volta. E esse poder espiritual, ele forma uma comunidade religiosa. Perceba que Doivert está mais uma vez falando a partir da ideia de antítese, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Há duas humanidades, em Gênesis 3 nascem duas humanidades. Deus estabelece uma oposição fundamental entre duas humanidades, os filhos do pacto, os filhos da mulher e os filhos réprobos, os filhos da serpente. Essa antítese fundamental, Doivert vai descrever em termos de dois espíritos, o espírito de Deus, a dinamis do Espírito Santo e o espírito de apostasia. Sobre esse último, ele vai dizer assim: o segundo impulso central é aquele do espírito de apostasia do Deus verdadeiro. Também como uma dinamis religiosa, poder, ele conduz o coração humano em uma direção apóstata e é a fonte de toda divinização da criatura. Ele está na fonte de toda absolutização do relativo, mesmo na atitude teórica do pensamento. Em virtude do seu caráter idólatra, o seu motivo base religioso pode receber conteúdos bastante diversos. Vamos parar para pensar bem nisso. Essa é a parte que eu acredito ser mais importante para a nossa compreensão da importância de Doivert para a filosofia cristã. Há uma antítese religiosa. Não é apenas diferenças de opiniões. Não é apenas, você tem a sua teoria, eu tenho a minha. Não. Há uma oposição religiosa. Há uma humanidade que se prostra diante de Deus em reverente adoração, e a outra humanidade que está em guerra contra Deus. E essa guerra se manifesta não só na igreja, essa guerra se manifesta não só no evangelismo, essa guerra se manifesta na filosofia e na ciência. Há uma oposição radical entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. E isso se revela nos resultados da filosofia cristã e nos resultados da filosofia humanista apóstata. Só que Doivert vai fazer uma observação interessante. Ele vai dizer: o motivo cristão, ele é um motivo unitário, ele é um motivo integral. Ele é o impulso cristão é governado por um motivo religioso que é coerente em si mesmo. Qual é o motivo base cristão? Criação, queda, redenção. Só que Doivert não via isso como três passos históricos simplesmente, como três aspectos da narrativa bíblica, mas ele vê isso como uma cosmovisão integral. Em todas as coisas, nós olhamos para todas as coisas da experiência em termos dessa integralidade, criação, queda e redenção. Só que Doivert vai dizer, os humanistas, ou os apóstatas, melhor dizendo, eles assumem, o seu impulso apóstata assume as mais diversas formas. Por quê? Porque a idolatria é assim. A idolatria, nós não lutamos contra um único falso Deus. Há uma pluralidade de ídolos. A Norma tem falado sobre isso e nós podemos imaginar nos ídolos mais concretos, ídolos do catolicismo romano, ídolos das religiões animistas, ídolos das religiões orientais, ídolos no espiritismo, mas ídolos também teóricos ou ídolos ideológicos, como se tem falado muito aqui esses dias. Bom, a idolatria assume as suas mais diversas formas, e por isso a filosofia humanista assume também as suas mais diversas formas. Doivert vai fazer uma descrição, ao longo da história, de três motivos apóstatas especiais na tradição ocidental. O motivo grego, o motivo católico romano e o motivo humanista. Cada um desses motivos, eu não vou me deter aqui por causa do tempo, seria muito bom falar sobre isso, mas eu tomei muito tempo no início da exposição. O que é importante perceber é que, para Doivert, todo motivo apóstata, ele apresenta um confronto entre dois ídolos. Há dois ídolos brigando dentro de cada motivo desses. No motivo grego, há o ídolo matéria e o ídolo forma. No motivo católico, há o ídolo natureza e o ídolo graça. No motivo humanista, há o ídolo natureza e o ídolo liberdade. E esses ídolos, eles estão brigando de tal maneira que, quando um começa a vencer no pensamento teórico, o outro se levanta em contrapartida. Então, é por isso que a gente tem na ciência, há os mecanicistas, eles veem a experiência, inclusive social, em termos meramente mecânicos. Mecanismos sociais que estão num funcionamento quase automático, ou literalmente automático. Do outro lado, a gente tem a tradição historicista, por exemplo, que vai dizer, não tem nada de automático, não tem nada de natureza aqui, é a construção humana. Bom, esses motivos base religiosos, eles vão controlar o pensamento. Esse é o ponto de Doivert. Os motivos religiosos controlam o pensamento teórico. Então,
Quando um cientista não cristão faz ciência ou faz filosofia, ele está sendo governado por um Deus. Ele está sendo controlado por um ídolo. Ele está possuído por um demônio, podemos dizer assim, de uma maneira bem extrema. Ele está, sim, fazendo a vontade do diabo, que é seu pai. Claro que ele vai encontrar momentos de verdade, como dissemos ontem, a verdade na boca dos demônios também. Mas há erros fundamentais que precisam ser percebidos e precisam ser rejeitados pelo cristão que pretende ser fiel ao seu Deus nas ciências. Bom, vamos trazer de volta rapidinho a nossa analogia inicial com os seriados. Como eu disse, há uma semelhança entre essa teoria de Doivert e muitas filosofias pós-modernas, filosofias céticas. A ideia de uma antropologia pobre, a ideia do homem como um ser limitado, que está no pensamento de Doivert, está também no pensamento pós-moderno. A ideia de que a racionalidade tem limites está em ambos os pensamentos. A ideia de que o conhecimento tem uma historicidade também está em Doivert, porque esses motivos religiosos, perceba, eles vão mudando ao longo da história. Então, o conhecimento também tem um aspecto de historicidade. Essa ideia de rejeitar os reducionismos está também em muitos filósofos pós-modernos. Estava já em Bourdieu, por exemplo. Mas a percepção dos problemas é comum. A interpretação é diferente. Lembra disso? Os dados estruturais são compartilhados, são a base comum, mas a interpretação desses dados estruturais é completamente diferente. A antropologia de Doivert, por exemplo, é centrada no coração e na sua natureza religiosa. Você não vai encontrar isso na filosofia pós-moderna. Não há esse reconhecimento da natureza religiosa estrutural do coração humano. Se fala, assim, que o homem é um ser, né, movido por ideologias e religiões, mas não se reconhece que isso é um dado da estrutura da nossa natureza. Não se reconhece que Deus nos criou assim. Tu nos fizeste para ti, dizia Agostinho, e o nosso coração não encontra repouso enquanto não descansar em ti. Então, nós fomos feitos assim, isso não é um problema, isso é a beleza de como Deus nos fez, para refleti-lo e para glorificá-lo. As antropologias céticas, elas são historicistas e solipsistas. Essa expressão solipsista está muito na moda na filosofia pós-moderna. É dizer que o homem é um ser em si mesmado. Aquele professor que eu citei ontem, lá da minha faculdade, ele escreve naquele mesmo livro, que é a sua tese de livre docência, que o homem é um ser autista. Ele é um ser fechado no seu próprio universo, e tudo que lhe resta é a linguagem, justamente por isso, porque ele não tem outra coisa a não ser a si mesmo. Essas antropologias céticas são completamente contrárias à antropologia de Doivert, embora ambas reconheçam a limitação do homem. Em Doivert, os limites da racionalidade são condições de possibilidade do pensamento. Eles não são obstáculos a serem superados. Quando você vê um pós-moderno dizendo o homem é um ser limitado, o homem é um ser, o conhecimento do homem é limitado por suas pressuposições, por sua situação hermenêutica, pelo seu contexto histórico, eles fazem isso, mas eles descrevem isso como se fosse uma coisa ruim, como se fosse um obstáculo à verdadeira racionalidade. Doivert vai dizer não, isso é uma condição de possibilidade do conhecimento. Nós só podemos conhecer assim, fazendo referência a um absoluto. E isso faz a filosofia de Doivert completamente diferente das filosofias céticas. Esses limites do pensamento não devem ser combatidos, eles devem ser respeitados. E é por isso que Doivert rejeita, por exemplo, a especulação teológica. Certas discussões teológicas que não estão fundadas na revelação bíblica, Doivert vai dizer, isso é especulação, isso é escolasticismo, vamos tirar isso da nossa teologia, porque Deus não nos revelou, Ele colocou um limite para o nosso conhecimento, vamos respeitar esse limite. A historicidade em Doivert está ligada à visão dos motivos base religiosos. Não é uma historicidade individualista, ele não vê o homem como esse ser solipsista em si mesmado, mas é uma historicidade comunitária. Doivert vê a antítese na história, a oposição entre dois espíritos, duas raízes, duas humanidades em direção oposta. A humanidade que se dirige para Deus e a humanidade que se volta contra Deus. Essa historicidade nos faz ver a ação do Espírito Santo na história e, ao mesmo tempo, a ação do espírito de apostasia que nós devemos combater. Também o não-reducionismo em Doivert pressupõe a origem divina e absoluta.
a distinção criador-criatura. Essa distinção criador-criatura, obviamente, não está em nenhuma filosofia cética. Esse não reducionismo que Doivert explica a partir da diferença entre Deus e a sua criação, nas filosofias humanistas é vista como sendo apenas uma tentativa de evitar as antinomias. Só que, no fim das contas, as filosofias céticas não conseguem evitar as antinomias. Por quê? Porque dentro do pensamento humanista, antes do pensamento apóstata, há uma antítese religiosa. Aqueles dois ídolos estão constantemente brigando. E porque eles estão constantemente guerreando, nunca se consegue evitar as antinomias no pensamento apóstata. Bom, essas são algumas diferenças entre Doivert e as reflexões que a gente vê na pós-modernidade. Isso nos leva de volta à ilustração dos seriados. Tanto em House of Cards como em How I Met Your Mother, fica claro que a descrição dos fatos na narrativa principal não é inteiramente confiável. Mas em House of Cards, o espectador é levado a confiar em Frank Underwood na sua metalinguagem. Ao passo que em How I Met Your Mother está muito claro que nem tudo o que Ted diz como narrador deve ser levado a sério. No fim das contas, em House of Cards, nós somos chamados a confiar nas percepções de alguém que claramente não é confiável, pelo simples fato de ele cinicamente se reconhecer como tal. A metanarrativa nesse seriado é o ardil supremo, é o engodo principal, que faz do espectador marionete do protagonista, assim como os personagens da série. Quando House of Cards, quando Frank Underwood olha para nós e fala sinceramente conosco, quem disse a você que ele está sendo sincero? Quem disse a você que aqui ele está verdadeiramente se revelando ali? Quem disse a você que o que ele está dizendo ali é realmente verdade? Ou é apenas a imagem que ele quer passar para você, para colocar medo em você, para fazer você admirar, talvez, o seu caráter maquiavélico? Mas em How I Met Your Mother, o reconhecimento das limitações do narrador alcança o seu verdadeiro fim, de tornar o espectador mais atento aos furos da história. O que é que isso tem a ver com Doivert e o pós-modernismo? Bom, será que o ceticismo na filosofia, será que essas filosofias pós-modernas, quando elas falam, o homem é um ser limitado, só existe relatividade, será que no fundo o que se quer não é nos fazer confiar na sua própria hipocrisia? Será que o que se quer, na verdade, não é nos fazer menos críticos dessa filosofia? Será que o que se quer, na verdade, não é nos convencer, já que não existe nenhuma verdade, eu vou ficar com essa aqui, que é do meu professor, eu vou ficar com essa aqui, que é do autor que eu gosto, já que não existe verdade? Será que isso não nos faz menos críticos dos nossos próprios pressupostos? Será que isso não nos faz menos críticos das nossas próprias convicções antibíblicas? A filosofia de Doivert nos chama à humildade e nos chama a uma autorreflexão, nos chama a olhar para nós mesmos e ver nossas limitações e a reconhecer que a racionalidade não pode todas as coisas, que nós precisamos viver uma vida cristã integral e viver de maneira a honrar a Deus em todas as coisas. Nos faz reconhecer que apenas Deus é Senhor de todas as coisas, que apenas Deus é absoluto e que nenhuma filosofia humana, nenhuma teoria humana pode explicar plenamente a complexidade, a diversidade e a coerência da criação divina. Isso nos faz ver algumas possibilidades, para terminar mesmo, de exploração da filosofia de Doivert na nossa vida como acadêmicos. Primeiro, há uma possibilidade num aspecto negativo. Essa possibilidade é de nós expormos o mito da neutralidade e descartarmos o dogma da razão autônoma. Se todo pensamento teórico é fundado em compromissos religiosos, a filosofia cristã não pode ser descartada pelos seus compromissos religiosos. Eu estava conversando com alguns irmãos aqui ao final ontem e disse que isso nos ajuda a conversar na universidade. Você fala, por exemplo, juridicamente contra o aborto, tenta construir um argumento jurídico contra a legalização do aborto, e alguém vai apontar o dedo para você e dizer, mas você está falando isso porque você é religioso. Aí você aponta o dedo e diz, você também é. E começa a expor onde estão os compromissos religiosos do seu oponente. Então nós podemos expor o mito da neutralidade e assim abrir espaço para a filosofia cristã. Do ponto de vista positivo,
A filosofia de Dover nos permite construir uma filosofia biblicamente orientada. Não que Dover tenha sido perfeitamente bíblico, ele nunca teve pretensões de infalibilidade, como dissemos ontem, mas ele nos propõe o caminho, ele nos apresenta um caminho para construirmos uma filosofia biblicamente orientada. O reconhecimento de que Deus é absoluto e que o homem e o cosmos são relativos são um elemento importante para ser trabalhado nas nossas pesquisas e nos nossos estudos. A unidade, a diversidade e a coerência da experiência é outro aspecto que nós precisamos integrar na nossa filosofia. A rejeição da especulação, a direção concêntrica da reflexão teórica, são aspectos importantes para nós incorporarmos na nossa pesquisa. Construir uma reflexão teórica multiaspectual. Reconhecer que todas as disciplinas têm algo a contribuir e todas as filosofias. Então, ontem o Dr. Valbert trouxe uma visão antropológica de coisas que nós estamos falando aqui do ponto de vista filosófico. Nós podemos ver muitas aproximações e devemos trabalhar essas aproximações. Devemos trabalhar numa integração das diversas ciências especiais e da filosofia, porque nós temos uma tarefa comum como cristãos de honrar a Deus com o nosso conhecimento. E, por fim, uma outra possibilidade de exploração da filosofia de Dover, já falei também na primeira palestra, é fornecer uma linguagem teórica para nós nos apresentarmos na esfera pública. Nós temos agora com Dover, claro que há outras propostas, mas eu estou apresentando a de Dover para vocês, uma linguagem filosófica e ao mesmo tempo cristã, com a qual nós podemos dialogar nos espaços públicos. Nós podemos nos aproveitar do que essa linguagem tem para discutirmos economia, direito, política, sociedade, física, química, matemática. Que Deus nos ajude, irmãos, a explorarmos essas possibilidades, a vermos também as possibilidades de reformulações, de aperfeiçoamento da filosofia de Dover, e que Ele nos ajude principalmente a guardar o nosso coração dos ídolos, ainda que sejam ídolos teóricos. Obrigado.